Boa noite para quem está entrando. Boa noite. Boa noite, Daniele. Boa noite, Adriana. Boa noite, Iranice. Vamos esperar mais um pouquinho para entrar mais gente. O pessoal está entrando agora. Eu sempre começo um pouco antes para testar a conexão, vídeo, áudio. Então sempre procuro entrar um pouquinho antes, tá? Então vamos esperar o pessoal ir entrando, tá bom? Bem, gente, vamos fazer as preliminares antes da gente chamar aqui a nossa convidada de hoje, tá? Então eu costumo sempre, previamente aqui, inicialmente cumprimentá-los, tá? E em seguida dar uma introdução sobre o nosso tema, falar rapidamente dos objetivos da nossa live e falar um pouco também, antes de chamar a nossa convidada, sobre o nosso convidado, né, ou convidada, tá? Então, pessoal, nossa live de hoje, né, para iniciar aí essa live, tá? Eu novamente cumprimento a todos que estão presentes, ainda são poucas pessoas, né? Dou o meu boa noite, agradeço a todos por estarem aqui presentes e prestigiarem esse momento aí de engrandecimento para os nossos conhecimentos aí na área de alimentos e de segurança de alimentos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Lopes, eu sou engenheiro de alimentos, sou consultor expert em segurança de alimentos, tá? E aí, para a gente falar desse tema, eu vou abrir com um questionamento, né, que é um questionamento que, de certa forma, gera uma certa discussão aí no meio e que apresenta opiniões controversas e não conclusivas, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho mais na frente por que não são conclusivas, tá? E esse questionamento é o seguinte: bebida é considerada ou não um alimento? Tá? E aí eu estou jogando a pergunta realmente para pôr fogo na lenha, né? Ou lenha na fogueira, né? Assim que se fala. Eu acho que eu misturei as coisas aqui, tá? Bem, de acordo com o decreto do Ministério da Agricultura e Pecuária, decreto 6.871 de 2009, tá? Esse decreto é conhecido como o Decreto das Bebidas, e é um decreto que dispõe sobre padronização, classificação, registro, inspeção, produção e fiscalização de bebidas. A bebida é o produto de origem vegetal, industrializado, destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, tá? Também bebida, né, é polpa de fruta, xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica ou preparados sólidos e líquidos para bebida. A soda e os fermentados alcoólicos de origem animal, os destilados alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal. Considerando o fato que alguns desses produtos apresentam um caráter nutricional, né, sim, algumas bebidas podem ser consideradas alimentos. Inclusive, alguns alimentos são classificados como bebidas, né? E a gente sabe disso, tá? Por esse motivo, o objetivo da nossa live de hoje é entender como funciona aí o processo de controle de qualidade e de garantia da segurança dos alimentos dentro de indústrias de bebidas, indústrias desse tipo de produto, tá? Por ser um produto destinado à ingestão humana, ou seja, a gente precisa garantir a integridade desse produto para a saúde dos consumidores, tá? Para que eles não ocasionem nenhum dano à saúde de quem os consome, tá? E aí, para a gente falar sobre esse tema, eu convidei a Daniele, tá? Daniele Marreiro. Daqui a pouco eu vou apresentar ela com mais detalhes. E a Daniele tem uma larga experiência em indústrias de bebidas, tá? Mais na frente a gente vai dar mais detalhes sobre esse processo da indústria de bebidas, tá? Então vamos chamar a Daniele aqui para entrar na live, tá? A Daniele já está presente aqui, eu vou puxar ela aqui para conversar com a gente, né? Então, vem para cá, Daniele. E aí, Dani, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Juliano, tudo bom? Oi, gente, Tudo. boa noite.
Tudo Tranquilo. jóia. Vocês me escutam bem? Então, teu áudio para mim tá perfeito. Agora me diz como é que Ah, tá o meu. Tá tranquilo? tá ótimo. Tô te ouvindo bem Perfeito. também. Que bom, então. Então, Dani, deixa eu te apresentar para o público, tá? Gente, a Dani é uma colega, uma ex-colega de faculdade, então a gente estudou juntos, fizemos algumas disciplinas juntos. A gente não entrou juntos, não é, Dani? Mas a gente se formou juntos, tá? E assim, a Dani, eu nunca trabalhei com ela profissionalmente, mas assim, a gente sabe quando um profissional ele é muito bom, né? Eu digo que o sucesso de um bom profissional ele ecoa aí pelos quatro cantos aí do planeta, né? Então assim, a Dani é uma profissional muito bem falada na área e eu não tive dúvidas quando eu escolhi o tema sobre bebidas em convidá-la para conversar aqui conosco, tá? Então, Dani, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Nossa, Juliana, eu vou ficar até envergonhada. Não, eu que agradeço. Eu também lhe conheço desde a idade, sempre admirei muito seu trabalho, por todos os lugares por onde você já passou. O seu nome sempre é muito, o Juliano, Juliana, então é muito bom a gente ver, né, e ouvir as pessoas lembrarem do nome da gente, e isso é reconfortante, né, porque mostra que trabalhar na indústria não é fácil, não é todo mundo que consegue perdurar, né, e a gente tem feito dos nossos anos de experiência de campo uma forma de também ajudar, né, as próximas pessoas que estão entrando aí no mercado e nos ajudarmos, né? Eu até comentei na live que eu fiz com o JP, que está aí também, que o JP quanto tá foi aí. Seja bem-vindo, enriquecedor. JP. Oi, João Paulo. O quanto foi bacana, tipo, para mim, que nunca trabalhei com pescado, a última live que eu consegui acompanhar com. Nossa, esqueci o nome da moça. Mas a menina que Aquela. é veterinária. Isso. E assim, por mais que food safety seja um contexto geral para todos os tipos de indústria, né? Eu não tenho afinidade com pescado. Então, assim, foi para mim foi tudo Uhum. bem novo, sabe? E eu achei bem bacana. Então, assim, também quero te parabenizar por esse projeto. É um projeto Ah, muito obrigado. bacana. E quando você fizer aí os seus a transcrição de tudo isso e muito mais que eu sei que vem pela frente, eu vou estar lá Sim, na sim. fila para poder pegar o meu exemplar também. Ah, perfeito, perfeito. Aí, pessoal, lembrando, a Dani deu uma prévia aqui, né, para quem não teve a oportunidade de ouvir as outras lives. Essas lives fazem parte da primeira temporada, porque não vai parar por aí, né, da série Food Safety na Prática. A ideia, eu acabei não falando isso na introdução, eu falo em todas as lives, é a gente trazer a aplicação prática da segurança dos alimentos. E nada melhor do que convidar profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho ou já estiveram inseridos no mercado de trabalho e sabem muito bem a aplicação da segurança de alimentos na prática. A ideia é a gente compartilhar conhecimento cada vez mais, né? Então, obrigado novamente, tá, Dani? Pessoal, a Daniele, Agradeço. apresentando ela para vocês, o nome dela é Daniele Marreiro, tá? A Daniele, ela é engenheira de alimentos, formada na Universidade Federal do Ceará. Ela tem pós-graduação em gestão da qualidade e engenharia de produção e é especialista em vigilância sanitária. E a Dani possui uma experiência em indústrias de bebidas desde 2008, né? Ou seja, mais de 10 anos aí, com foco em higiene e food safety, tá? E além disso, ela tem outras experiências também em indústrias de massas, laticínios e padarias, tá? Dani, esqueci de alguma coisa ou é isso mesmo? É isso mesmo. Não vamos falar muito do meu passado, que as pessoas vão começar a fazer uns cálculos, né? E falar, E oh, aí meu Deus, entrega a como idade, assim? né? Pati, tudo bom? Patizinha. É isso aí. Né? A gente está aí Beleza. nessa batalha na indústria, né? Já tem mais de 10 anos na indústria de bebidas, já passei por empresas mais, né, grandes também, né, como a que eu trabalho atualmente, e tem sido um aprendizado constante, né? A gente nunca para de aprender. Perfeito. É isso aí. Então, Dani, vamos lá, que o nosso tempo é bem curto, né? O Instagram, a plataforma, acaba limitando aí a 1 hora, e quando chega Sim. nesse tempo, ele derruba. Então, pessoal, vou combinar Uhum. com vocês o que a gente tem feito nas outras lives aí da temporada, que é a gente deixar as perguntas para o final. A gente sempre reserva um tempinho para o final, tá bom?
Então, Dani, para começar, tá? E aí contextualizando ainda para o pessoal que está nos assistindo, né? Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, lá no decreto 6.871, né, as bebidas são classificadas basicamente em dois tipos. Então, você tem a classificação que divide em bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tá? Essas classificações, elas mudam aí de acordo com outros órgãos, né? A gente tem a Associação Brasileira de Bebidas, que já dá um outro tipo de classificação, né? Mas se a gente for dividir em dois grandes blocos, que é o que o mapa faz, alcoólicas e não alcoólicas, tá? E segundo o IBGE, numa pesquisa que eles fazem anualmente, a pesquisa industrial anual, né, de 2017, realizada em 2017, cervejas e refrigerantes respondem por quase 80% do volume produzido e por cerca de 75% das vendas da indústria de fabricação de bebidas, tá? É um número surpreendente, tá? Então, eu até comentando isso aqui com a minha esposa sempre me acompanha nas lives e nos meus trabalhos, né? E aí eu comentei isso com ela, poxa, é um número assim bem alto. Poxa, supera a água, eu disse, supera. É um dado aqui, um levantamento feito pelo IBGE, e é um dado extremamente confiável, então é isso mesmo. E daí, né, por esse motivo, que a gente escolheu também a Dani para falar sobre isso, né, já que a experiência dela em bebidas, ela é muito focada aí na parte de refrigerantes, né, de cervejas, tá? Enfim, mas existe, né, Dani, de repente você pode até comentar um pouco mais lá na frente, algumas certas similaridades nas indústrias de bebidas, seja cerveja, refrigerante, sucos, ou até bebidas lácteas, né? Existem algumas particularidades, algumas similaridades, tá? Mas esse foi o motivo principal da gente ter convidado a Dani, né? Então, aí esse volume é bem alto aí quando a gente fala de cervejas e refrigerantes. E aí, contextualizando, depois dessa contextualização, né, as indústrias de bebidas, aí, mais especificamente as de cervejas e refrigerantes, elas possuem quase todo o seu processo produtivo circuitos fechados. Para quem conhece, ou até mesmo para quem não conhece, está tendo essa oportunidade de saber disso agora, os circuitos são muito fechados. Né, são formados por tubulações e bombas de transporte do produto, né? Então, praticamente, ou não há, eu acho que a gente pode dizer que não há, né, Dani? Já você fala, tá? Não há nenhum contato com o manipulador, com as pessoas que estão ali operacionalizando os sistemas, né? Quando a gente compara, por exemplo, com algumas indústrias aí, de alimentos, onde há esse contato, e em algumas, né, a gente sabe, a gente que vivencia isso, que está na área, tem até uma forma ainda bem arcaica, né? Então, quase que 100%, né, do produto tem contato ali com a produção, tá? Mesmo com a eminência aí que a gente vê da indústria 4.0, tá? E aí, Dani, na prática, tu enxerga isso como uma vantagem que a indústria de bebidas tem em termos de segurança de alimentos? Então, eu acho que uma das descobertas, né, quando a gente pensa em limpeza, higienização propriamente dita, né, e aí, assim, eu gosto muito de reforçar que a gente precisa se acostumar a usar o termo correto, que é higienização, quando você Uhum. tem duas etapas sendo ali realizadas para promover realmente a adequação daquele ambiente, daquele equipamento que estava sujo, e agora sim ele está higienizado. E assim, é muito comum a gente falar, o equipamento foi limpo, mas o termo limpeza, ele é referenciado a você usar um detergente, e aí esse detergente vai agir de acordo com o tipo de sujidade, se é uma sujidade orgânica, inorgânica, se é um biofilme, por exemplo, né, que é um complexo mais robusto e que precisa uma atenção diferenciada, e aí você Uhum. vai remover aquela sujidade. Em seguida, você precisa fazer uso de um desinfetante, certo? E aí, que muitas pessoas também falam em sanitização, e o que diferencia é uma pequena porcentagem na eliminação ou redução considerável dos micro-organismos presentes naquele equipamento, né, naquela superfície suja. Seja uma superfície como uma bancada, ou seja uma tubulação, um tanque, e assim por diante. Então, assim, Perfeito. uma das maiores descobertas, né, que a gente tem dentro da área de higienização é o ciclo de Skinner. Algumas pessoas chamam de ciclo de Skinner, que é você ter aquele círculo
separado em 4 quadrantes, né? Foi uma descoberta lá do Dr. Henkel, do Dr. Herbert Sinner, da empresa Henkel, ali em 1959, se eu não me engano. E ele era um químico que trabalhava há mais de 30 anos na Henkel, tentando achar a melhor fórmula para fazer a higienização de roupas, né? De roupas de cama de um hospital, né? Para a área hospitalar. E aí ele chegou à conclusão, depois de muito estudo, que a gente precisa ter uma equivalência, por isso que é um círculo com 4 quadrantes com a mesma proporção, né, de 4 itens principais, né, tempo de contato, temperatura do agente químico utilizado, ação mecânica, né, e a concentração do agente químico que a gente tem ali. Então, essa combinação faz com que a gente tenha... Pessoal, a conexão com a Dani caiu, deixa eu tentar chamar ela de novo aqui, tá bom? Então, gente, vamos fazer assim, tá? Para quem entrou agora e não acompanhou, tá? A gente teve um pequeno probleminha de conexão com a Dani, tá? E a gente tentou reconectar, mas está aparecendo só o áudio dela e a gente acabou decidindo seguir assim, tá bom, Dani? Tá bom. Aí só para a gente recapitular quem estava acompanhando e contextualizar quem entrou agora, eu fiz a primeira pergunta para a Dani, pessoal, falando aí sobre uma particularidade das indústrias de bebidas, que é a de possuir um sistema 100% fechado, né? As indústrias de bebidas, acho que todas elas, né, Dani, são formadas por sistemas, conexões aí de tubulações fechadas e com bombas que movimentam o produto, né, para os lados do processo, enfim, para todos os lados do processo. E eu perguntei para ela se ela enxerga isso do ponto de vista de segurança dos alimentos como uma vantagem quando comparada, por exemplo, com as indústrias de alimentos, né, em que, em alguma parte do processo, boa parte delas, não todas, né, a gente sabe que tem indústrias que são muito automatizadas e que tem zero contato com o manipulador, mas a gente sabe que a maioria tem contato com o manipulador e algumas delas, mesmo aí com a indústria, o advento da indústria 4.0, a gente tem indústria em que o contato é 100% com o manipulador, né? Então, a Dani estava respondendo se ela enxerga isso como uma vantagem, tá? Dani, a palavra é toda sua, tá bom? Exato, obrigada, Juliana. Gente, desculpa, não entendi o que aconteceu com a conexão, mas vamos seguir. Então, eu estava comentando que a gente tem aí um grande ganho quando a gente fala, né, de sistemas de higienização, porque a gente consegue garantir os 4 princípios básicos para uma higienização, que é garantir o tempo de contato, a concentração do produto químico utilizado, a temperatura desse químico e a ação mecânica. Quando a gente vai para a linha de indústrias de alimentos ou bebidas, e aí seja cerveja, refri, sucos, né, lácteos, a gente tem uma condição melhor de garantir esses 4 itens que são essenciais para uma higienização perfeita. Então, quando você está num circuito fechado, a probabilidade, né, a sua condição de limpeza, ela é realmente muito efetiva. Diferente de você fazer uma né, uma higienização em superfícies planas, né, diferente de você limpar para fazer a desinfecção e fazer o uso do detergente numa bancada, e isso traz muita segurança, né, quanto principalmente o residual. Então, assim, para mim, na minha opinião, é muito válido porque a gente consegue trabalhar com um tempo estimado de parada para fazer essa higienização, e a gente sabe que a gente precisa olhar para a condição de capacity, né, de produção dos equipamentos, e a gente consegue ter um controle, um monitoramento mais efetivo, não é tão manual assim, você consegue ter tudo automatizado, todos os intertravamentos acontecendo, né, para garantir que todos esses itens do círculo de Skinner eles estejam acontecendo certinho. E, na minha opinião, a gente tem um controle muito maior de perigos físicos, porque por mais que a gente esteja usando produto químico, eu não estou com um esfregão, eu não estou com esponja, né? Eu não estou usando nenhum artifício, nenhuma ferramenta manual que pode ficar ali algum residual que tenha que ser um perigo físico para o meu processo. Então, assim, para esse tipo de indústria, é super válido. Quanto mais automatizado for, melhor vão ser os controles e os intertravamentos.
para garantir que todos os itens estejam sendo atendidos perfeitamente. Perfeito, Dani. Perfeito. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vi que uma pessoa colocou aqui no chat. Tá. Será que a tua câmera ela não foi desativada? Então, eu não sei te falar, porque aqui eu... O pior é que eu estou aqui na live também, eu não estou vendo essa opção de desativar a câmera, eu acho que não existe, tá? Também não. Mas foi só assim, uma possibilidade, né? Uhum. Mas beleza, vamos tocar lá, tá? Pode ser? Tá, claro, vamos lá. Tá. Depois a gente faz então, um segundo momento, né, Juliana? Com o rosto de todo mundo. Perfeito. Então, Dani, por tudo que você contextualizou, né, por toda essa prática, né, dessa combinação desses 4 fatores, né, de vocês conseguirem, né, a indústria de bebidas conseguir, né, fazer esse processo de higienização com uma segurança tão grande, né, a gente entende aí pelo teu retorno que sim, é uma vantagem, né. Mesmo com essa vantagem, né, eu já te faço uma outra pergunta, né, mesmo com essa vantagem de food safety que existe, né, a gente viu alguns casos aí envolvendo a indústria de bebidas, né, com relação à segurança dos alimentos. Alguns casos que foram noticiados aí no país. Como foi o caso mais recente aí da cervejaria Baker, né, esse ano, onde houve 4 pessoas que vieram a falecer confirmados, 9 mortos, mais 4 confirmados, né. E aí os casos aí do Todinho, né, e do Supoades, para quem não lembra, para quem não sabe ou para quem não lembra, né, foram situações ocorridas em 2011 e 2013, respectivamente, e esses produtos sofreram uma contaminação química, né, ou seja, algo relacionado, sim, à segurança do alimento. Né, então, houve lá uma contaminação por um desses produtos usados na limpeza, né, que ficou residual e acabou indo para o produto final, né, e chegou, inclusive, nos consumidores. Na prática, como esses sistemas funcionam, você deu uma prévia mais ou menos, né? Mas como eles funcionam na prática e o que poderia ter sido feito para que isso não acontecesse? Eu sei que são situações distintas, tá? Todinho e Hades foi classificado como a mesma situação, mas elas divergem do que aconteceu com a cervejaria Baca, que foi esse ano, tá? Você pode comentar um pouco aí para o público? Claro. Então, o caso do Todinho e do Suquinho, né, lá do Hades, a gente, ao meu ver, tá, a gente teve uma falha de avaliação de risco químico, né, quando a gente faz lá a avaliação do plano HCCP, né, o plano APPCC. Por quê? Porque, na minha concepção, esse tipo de perigo, ele é um perigo que você precisa ter um monitoramento muito fidedigno. Você não pode se confiar em apenas um travamento. Então, por exemplo, se você roda um ciclo, né, uma higienização, com soda e desinfetante químico, e você faz apenas um enxágue, e você não faz o monitoramento da sua condição de água de enxágue, pode ser que por alguma anomalia, se tiver uma válvula com problema de vedação, se tiver uma contrapressão alta na linha, se tiver um golpe de ariete, né, como a gente sabe que acontece em alguns casos, isso pode sim gerar uma contaminação cruzada. E a gente, enquanto indústria, a gente precisa ter ferramentas, né, para garantir que o nosso monitoramento atual ele vai realmente identificar o problema e bloquear para que isso não passe para o consumidor. Né? Aqui a gente está levando em conta que não foi nada feito de má fé, né? Que a operação realmente teve um problema. Então, para mim, é uma possível falha de avaliação de perigo químico, onde a gente poderia ter tido aí um cross-check, né? Eu vou fazer o corte do enxágue por condutividade e após a condutividade, né? Se a condutividade é igual à da água, eu venho ali com uma análise química, né, de laboratório, para verificar a presença de residual do químico que eu esteja utilizando nesse processo de higienização. Então, eu acho que associado a isso, vem muito a questão da cultura de segurança de alimentos, né?
esse assunto daria, inclusive, uma segunda, uma terceira live da vida, porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade com a operação, com a liderança, né, para garantir que a cultura de segurança de alimentos ela seja implantada e ela seja viva, né? Porque esse é o olhar do vivo, sabe? De tipo, por que que a gente teve esse problema? Como que a gente vai se resguardar? A gente não pode se confiar em apenas um único tipo de monitoramento, porque pode acontecer, dependendo do produto, de você não ter um tempo hábil, né, para poder conseguir tirar esse produto do mercado, e isso pode afetar a saúde do consumidor, e não é isso que a gente espera, né? Nós estamos lá justamente para garantir inocuidade. E quando a gente fala no caso do Baker, né, já é assim, uma condição muito diferente. Eu tenho uma opinião muito pessoal, tá? Eu acho que houve uma falha na gestão de fornecedores. A gente tem que trabalhar numa condição onde todos os químicos, todos os lubrificantes, assim, o máximo possível, sabe, de produtos que adentrem na área industrial de produção de alimentos, ela seja de grau alimentício, ela tem um laudo food grade. Porque pode acontecer um incidente. Assim, a gente trabalha com máquina, né? Então, não adianta a gente fingir que nunca vai acontecer, de que esse químico está guardado num armário A e o químico de grau não alimentício no armário B. Sempre tem um desavisado, um desatento, por mais que você treine, retreine, né? As embalagens às vezes são muito parecidas, muda só uma nomenclatura. Então, assim, tem uma série de fatores que podem ter colaborado para esse problema. Então, ao meu ver, primeiro a parte de gestão de fornecedores, né? A parte de gestão propriamente dita de segurança de alimentos. A gente está falando de uma empresa de um nível médio, né? Mais ou menos ali, tem uma produção considerável e precisaria já ter uma boa conceito do seu sistema de segurança de alimentos. E eu acredito, pelo que se viu na televisão, nos jornais, que a gente tem aí uma grande oportunidade, e eu sou até um pouco audaciosa em dizer que em todo o ramo de artesanais, né? Que quando a gente fala no artesanal, não só para cerveja, mas para vários outros alimentos, a gente tem uma oportunidade muito grande quanto à segurança de alimentos. Então, para mim, no caso do Baker, é essa junção. Eu acredito em falha de gestão de fornecedores, eu acredito em falha de gestão interna mesmo, de segurança de alimentos, né? Porque aí você tem uma falta de avaliação do risco. Em geral, a gente sabe que os trocadores de calor, eles precisam trabalhar com uma pressão, né? Aliás, desculpem, o agente refrigerante usado num trocador de calor, eles precisam trabalhar numa pressão menor do que a pressão do produto que está passando naquele equipamento. E isso também já é um fator que garante que não vai ter a interface do agente refrigerante com o produto que está passando por ali, né? Então, são alguns critérios, são alguns bloqueios que a gente tem sim como controlar, certo? E que eu acho que, como eles tinham essa oportunidade de gestão de segurança de alimentos, isso passou batido, né? E como a gente diz aqui no Ceará, né? E acabou que, infelizmente, né, ocasionou não só o desconforto de alguns consumidores, como levou à morte, né, de algumas pessoas. E eu acho que nenhum profissional da área, né, quer carregar nas costas o peso de ter sido corresponsável por uma coisa tão crítica como essa. Sim, sim. Não, perfeito, Dani. Eu achei muito bem colocado quando você falou que os 3 casos envolvem aí a questão da cultura de segurança dos alimentos, né? Não tem como a gente não ver esses 3, a gente pode falar assim, 3 escândalos aí da indústria de alimentos e bebidas, né, envolvendo a segurança dos alimentos. E a gente, que é profissional da área, enxerga a importância aí daquele alinhamento
né, que tem que vir, na verdade, desde a alta gestão, né? E o caso da Exatamente. cervejaria Barker, isso, esse que aconteceu esse ano ainda de 2020, né, acabou que ele foi encoberto aí, digo nem encoberto, ele foi realmente aprofundado pela situação que a gente vivencia hoje do Covid-19, né? Então acaba que a gente nem soube se é que teve ainda desfecho sobre o caso da cervejaria Baker, né? As últimas notícias dizem o seguinte: existiam 3 linhas investigativas, uma avaliava a possibilidade de sabotagem, a outra de vazamento, e a outra realmente do uso não intencional do produto, né, mas que aconteceu, né? E que a linha da sabotagem ela acabou sendo, mais recentemente, em abril, né, descartada pela Polícia Federal. O fato é que é um belo estudo de caso, né, para a segurança dos alimentos, né? Eu sei que é chato a questão da exposição da marca, né, das consequências para a marca, mas a gente que trabalha dentro da área de alimentos e que, na grande maioria das vezes, exercemos o papel de responsável técnico, a gente sabe do quão grave é uma consequência de um produto, né, chegar ao consumidor, né, de forma insegura. A gente sabe que isso é uma consequência grave para a empresa e grave para a gente profissional, que na grande maioria das vezes somos os gestores responsáveis aí por garantir a qualidade e a segurança daquele alimento produzido. Não é verdade? Exatamente, É Juliana, isso muito aí. bem colocado. Inclusive, quando a gente fala nessa parte de gestão de fornecedores, a gente sabe que algumas empresas têm profissionais nessa função que não são da área de alimentos. Ao meu ver, exceto se ele tiver muito conhecimento de campo e treinamentos direcionados para isso, essa função ela é um risco se a gente não tiver pessoas que realmente entendam do que a gente precisa. Então, imagine que às vezes você tem um subproduto dentro de um químico, por exemplo, e que esse produto ele pode sim em contato com um determinado tipo de superfície ou em mistura com alguma outra solução, né? Ele pode gerar um composto não desejado. E o quanto esse composto não desejado pode trazer de prejuízo para a gente dentro da indústria, dentro da área industrial? Né? Às vezes são compostos que a gente nem conhece. A gente está falando de um caso de um Sim, sim. composto conhecido, né? Mas é tão instigante e é tão preocupante essa parte de gestão de fornecedores que, assim, a gente até brinca, né? Quem bem soubesse, né? Ou tem uma pessoa com formação técnica ou promove a pessoa atual a ter essa formação técnica de alguma forma, né? Porque senão a gente Sim, realmente tem um caso bem crítico e nem sempre dá tempo tirar do mercado sem afetar a saúde das pessoas, né? sim. Perfeito, Dani. Ó, tem uma pergunta da Magda aqui, que eu vou pedir, Magda, guarda ela para o final, já vou deixar ela reservada para a gente responder no final, tá, Dani? Tá Ela bom, pergunta o que acontece com o responsável técnico no caso Baker. Magda, no final a gente vai te responder, tá bom? tá bom. Só para a gente não perder a sequência aqui. Dani, Fechada. dando sequência aqui, tá? Ainda sobre, lógico, a gente está falando de segurança dos alimentos, né, como funciona dentro das indústrias de bebidas. E aí, na prática, né, quais são os principais programas, né, ou ferramentas de qualidade que são implementados geralmente dentro das indústrias de bebidas e que garantem a segurança dos alimentos dos produtos, né? De alimentos dos produtos, perdão. Uhum. Tá. Dentro das ferramentas, né, acho que a principal que a gente não tem nem como fugir e jamais iremos fugir é o plano HCCP Sim. como um todo, né? Então, assim, Uhum. o plano, ele é essencial para que a gente possa funcionar enquanto empresa, né? Então, uma indústria de bebidas, ela não consegue trabalhar se ela não tiver o seu manual de boas práticas, o seu plano HCCP construído, e aí a gente sabe que isso demanda tempo, demanda conhecimento, a equipe multidisciplinar faz toda a diferença, né? E a gente sabe que hoje, a gente aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente está ainda nessa linha do eu tenho que ter um plano HCCP robusto. Mas a gente também Uhum. sabe o quanto as outras ferramentas, né, dentro do grande guarda-chuva da qualidade,
são importantes para que a gente, junto ao HACCP, a gente consiga ter realmente produtos a um nível de segurança exemplar, né? Segurança de alimentos. Então, quando a gente pensa assim, quais as ferramentas, né, que eu não posso deixar de ter? Plano HACCP seguido, né, antecedido, desculpa, de boas práticas de fabricação. Eu acho que mesmo não sendo uma obrigatoriedade, é importante começar um trabalho de análise de food fraud, de food defense, né? A gente está aí num mundo onde a gente não conhece mais o operador pelo nome, né? Nas grandes empresas a gente não tem mais essa condição de acompanhar, né, o nosso colaborador ali naquele corpo a corpo. A gente precisa fazer com que todos os parâmetros, né, todos os controles, sejam dos PCs, né, dos pontos de controle, né, ou dos CCPs, né, dos PCCs, que são os pontos críticos de controle, eles estejam muito bem identificados através da análise, sejam perfeitamente monitorados, mas na minha visão, Juliana, mais do que isso, eles precisam ser entendidos. Então, hoje, quando você fala para um operador que ele é o responsável por fazer uma análise, por exemplo, de residual de químico na água de enxágue, porque o produto que ele está trabalhando naquele momento vai parar na mesa dele, no filho dele, a gente sabe que é totalmente diferente o olhar, né? Então, assim, o quanto transformar a robustez do sistema, né, dos protocolos, para que a gente consiga ter todos os perigos, né, identificados, monitorados e perfeitamente controlados, isso só é possível, tanto para a Food Fraud como para a Food Defense no geral, se a gente tiver esse compromisso de quem faz o monitoramento. Porque, assim, enquanto ferramenta, a gente tem que lembrar que o plano HACCP, ele é vivo, ele é constante. Então, hoje, pode ser que você tenha colocado uma linha nova, ou você precisou fazer uma abertura numa parede, ou então chegou um operador novo. Tudo isso são inputs para uma revisão de plano HACCP, né? Porque você está... São fatores são fatores que acabam influenciando e que não podem ser deixados de ser levados em consideração, não é, Dani? Exatamente. Então, são situações que vão, sim, te obrigar aqui, né? Eles são os mesmos. Será que agora esse novo grupo de operadores que só fizeram um treinamento, eles têm a mesma habilidade do que o meu operador tem 3 anos fazendo esse monitoramento, ele tem a mesma perspicácia, né? Então, assim, é muito importante ter essa atenção voltada, né, para o plano, porque ele é essencial e ele é suportado pelas boas práticas. A gente não pode esquecer disso, porque muitas vezes a gente está tão preocupado com o ponto crítico de controle, o detector de metal, a calibração do combustívímetro, e as boas práticas, né? E aquela cobertura que faz com que não caia nada dentro ali daquela embalagem, né? E a pia de lavagem de mãos, que agora com o Covid a gente, né, tem certeza que todas as empresas, né, devem ter se adequado agora, quem tinha pendências, né? Mas as boas práticas, elas nunca podem ser esquecidas. Elas são literalmente os pré-requisitos. E a gente sabe que, não só na indústria, como nos serviços de alimentação, a gente ainda tem muitas oportunidades, né, quando a gente fala disso. E para fechar a parte de ferramentas, Juliana, eu acho que é muito importante a gente fazer uma correlação com ferramentas de gestão. Então, é muito importante avaliar os indicadores, a gente precisa ter identificação, né, de problemas através de Pareto, entender os fluxogramas certinho, fazer uns 5 porquês, fazer toda essa avaliação, porque é muito mais fácil você dizer assim, que está errado. Mas o que se espera de nós como profissionais o que é que nós vamos fazer para resolver. Porque o errado, todo mundo vai saber dizer que está errado, né? Então,
A sem gente não dúvida. tem como fugir disso. Eu acho que a gente não pode viver dentro de uma área industrial, dentro de metas, né, de funcionamento de uma empresa, qualquer que seja, se a gente não tiver essas ferramentas, né, de qualidade em geral, associada a ferramentas de segurança de alimentos. Elas não caminham separáveis. Não, é isso mesmo. Dani, só dando um esclarecimento para o pessoal, algumas pessoas que entraram agora, eu vi que tem gente falando que travou, tá? Gente, a gente sabe que travou, tá? Mas a gente decidiu seguir assim, porque a gente não está conseguindo conectar a câmera da Dani, tá? Então, ela está só no áudio, tá? Mas a live a gente está dando sequência aqui, está muito bacana, tá? E aí, Dani, só complementando o que você falou, bacana você ter falado das ferramentas de gestão, porque geralmente alguns profissionais da área de alimentos acabam se limitando e tendo aquela visão mais fechada só para as ferramentas que têm uma correlação direta com qualidade e com segurança dos alimentos, né? Que é boas práticas de fabricação, que o sistema BPCC, enfim, né, que são os procedimentos operacionais, né, que são obrigatórios, o Exato. manual de PPF, que acabam não sendo ferramentas, mas são os recursos ali específicos da área de qualidade e segurança dos alimentos. Mas a gente sabe que as ferramentas de gestão, desde um 5S básico, né, o próprio controle estatístico do processo aí que a Tênis citou, né, eles têm a sua importância, né, e o seu valor quando você fala de gestão da qualidade e gestão de segurança dos alimentos, tá? São ferramentas importantíssimas para isso, né? Eu fiz até um post recente aí sobre as 7 ferramentas da qualidade e a sua correlação com a segurança dos alimentos. E aproveitando para convidar quem quiser dar uma conferida lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre as 7 ferramentas da qualidade, que é diagrama de Pareto, controle estatístico de processo, histograma, né? Fluxograma, tá? Então, todas as 7 ferramentas da qualidade e qual a sua aplicabilidade, sua correlação com a segurança dos alimentos. Então, bacana você ter falado para a gente não ficar só limitado ali a PPF, a PPCC, a um sistema de gestão de segurança dos alimentos, que acaba sendo envolvendo aí as ferramentas de gestão, tá? Então, obrigado. Exatamente. Nada. Eles andam juntos, né, Juliana? A gente não consegue se Exato. separar. É isso mesmo. É isso mesmo. Dani, considerando aí os tipos de perigos que existem dentro da cadeia produtiva de alimentos, de bebidas, né, que geralmente são os principais aí, os físicos, os químicos e os biológicos, e a gente fazendo essa correlação desses perigos com os 3 casos, né, que a gente citou aí de escândalos, digamos assim, né, envolvendo indústrias de bebidas, né, correlacionando com a segurança dos alimentos, a gente pode afirmar que os maiores perigos, né, provenientes das indústrias de bebidas são os químicos, né? E aí você consegue dar exemplos práticos aí de PCCs que são monitorados dentro de indústrias de bebidas? Sim. Sem dúvida, os químicos, eles são muito relevantes, né, Juliana? Porque a gente tem aí esses Uhum. 3 casos, né, que já falam por si. Mas Sim. Dani, é uma visão bem pessoal, tá? Eu vou até falar sobre alguns controles, sim, que tem para químicos, mas eu, Dani, ainda acho o perigo físico voltado para vidro extremamente complexo, certo? Eu acho que é hoje o perigo mais difícil para quem produz qualquer alimento em embalagem de vidro, nem só bebidas. Porque, assim, vidro, qualquer fragmento pode causar um dano à saúde do consumidor enorme, né? Pela capacidade importante do material, né? Exato, uma capacidade de causar morte, né? De não só de desconforto, mas uma capacidade de morte muito alta. E eu, assim, como profissional da área, eu vejo que algumas empresas, elas estão tentando fazer equipamentos melhores, com um nível de automação muito refinado, sabe, que consegue detectar fissuras, mas a gente ainda tem muita oportunidade quanto a isso, por se tratar de um elemento, né, de um tipo de embalagem que, se houver algum fragmento de vidro, por menor que seja, pode causar um dano irreparável. Então, assim, a minha opinião pessoal é que vidro é muito crítico. Eu acho que todo mundo viu, né, que a Heineken fez aquele pronunciamento
né? Onde elas detectaram um risco em 3%, né? De um montante de amostragem, e eles fizeram questão de dizer a preocupação. Achei bem relevante, né? Porque é um caso real. A gente nunca pensa, né? Quando a gente pega lá o extrato de tomate no copinho, né? O requeijão no copinho de vidro. Quando você dá ali uma garrafinha de vidro, né? Para uma criança tomar, né? Na boca da garrafa. A gente sabe que por trás disso tem um trabalho gigantesco da indústria para garantir que não haja nada que pode realmente comprometer a saúde daquele consumidor. Mas quando a gente fala dos períodos químicos, a gente tem sim muitas formas de controlar. Então, em geral, a gente tem a análise, né, de condutividade, isso para qualquer tipo de higienização que você faz, você consegue verificar se há presença desse residual químico, e aí isso é o seu último ponto, né? Por isso que é o CCP, a gente consegue bloquear e dizer assim, não, se eu tenho residual químico, eu não posso fazer nada com esse equipamento. Eu vou ter que fazer uma higienização novamente. Né? A gente tem aí alguns casos onde a gente consegue verificar contaminações cruzadas de diversos casos, né? Através de análise de pH. Isso também é possível, se consegue, né, em vários tipos de indústria, colocar um pH-metro inline para qualquer tipo de produto líquido, né, lácteo, suco, água e assim por diante. E a gente também consegue fazer a avaliação visual. Só que a avaliação visual, eu, Dani, particularmente, acho muito frágil, porque a nossa visão ela cansa, né? A gente sabe que tem ali uma condição de refração da luz, tem que ter um cuidado e é muito mais aguçado, e eu acho que você acaba ficando refém do que aquela pessoa está interpretando, por mais que exista, né, uma matriz de cores comparativas. E aí realmente varia muito o que você tem dentro da sua avaliação, né, como um risco de controle. Mas, em geral, quando eu penso em químicos, são sempre esses dois tipos de monitoramentos mais relevantes, né? O monitoramento através do instrumento inline, seja o condutívímetro ou o pH-metro, né? E uma avaliação através de testes indicadores de residuais químicos. Em geral, esses dois são os mais utilizados quando a gente pensa em contaminação cruzada por produto químico. Esses são geralmente os mais aplicados como pontos críticos de controle dentro das indústrias de bebidas, é isso? Sim, em geral sim. Porque para tudo que você faz uma higienização e que você não tenha a etapa seguinte, né, para poder reter caso haja algum problema de contaminação cruzada, então você precisa realmente assegurar aquele monitoramento. Não, perfeito. Eu li uma matéria falando sobre... Não, tranquilo. Em geral é isso, então, né? Oi, Dani, você está me ouvindo? Oi. Agora sim. Deu uma travada, mas voltou. Pode repetir. Pronto. Não, eu só fiz confirmar o que você falou. Em geral, são esses praticamente os principais, né? Sim. E você falou que existe uma preocupação muito grande, mesmo com os casos que a gente citou aqui dos escândalos envolvendo aí algumas bebidas, né? Não são só perigos químicos, né? Os principais pontos preocupantes dentro das indústrias de bebidas, mas também o físico, quando se trata do vidro, né? Que você falou. E aí, deixa eu aproveitar aqui rapidinho, essa é uma dúvida minha particular, né? Eu li uma reportagem, uma matéria que falava sobre a cerveja e dizia que, assim, apesar de ela ter um controle microbiológico muito grande durante o processo, mas para fim da garantia da qualidade do produto, em termos de segurança dos alimentos, não é um perigo visto como grave para o produto, porque ele meio que já tem ali os seus componentes, né, que o protegem microbiologicamente, né? A cerveja não é um produto suscetível, né, para o ataque de micro-organismos, né, enfim.
É isso mesmo, né? É isso mesmo, porque a cerveja, a cerveja em específico e o refrigerante também, em geral, eles são produtos com pH muito baixo, né? Se for refrigerante, isso a gente tem essa informação, né, olhando no rótulo como consumidor. A gente sabe que ele tem uma carga de aditivos, né, de estabilizantes. Então, assim, o refrigerante, ele é uma combinação, né, de água, açúcar e algumas outras coisas que fazem com que a gente tenha uma estabilidade melhor microbiológica, né? É quase patogênico, que é o relevante. E falando de cerveja, né, independente do tipo, se é alta fermentação, baixa fermentação, a gente tem ali condicionantes naturais, né, como o lúpulo, o próprio álcool, CO2, que eles impedem que os micro-organismos patogênicos eles se desenvolvam. Então, graças a Deus, não precisamos nos preocupar com esse tipo específico de perigo, né? A gente vê, né, outras coisas. Mas é isso mesmo, viu? A gente tem esse bônus aí. Perfeito, Dani. Obrigado, tá? Nada. Dani, vamos lá. A água, a gente sabe, ou a grande maioria das pessoas sabe, que ela é a principal matéria-prima utilizada aí na produção de cervejas, né? Aí falando, correspondendo a 90% da sua composição. E em refrigerantes, né, o percentual da composição, né, dessa matéria-prima também gira em torno mais ou menos disso, né? Diante desse fato, na prática, quais são os procedimentos que essas indústrias de bebidas adotam, né, para garantir aí a segurança dessa matéria-prima, né, e, consequentemente, a segurança de alimentos do produto final, né? Existe algum PCC relacionado à água de consumo? Então, a água, realmente, ela é o maior veículo, né, dentro acho que de qualquer indústria de bebidas no geral. E ela tem um papel fundamental, né, em tudo, né? A gente usa a água para produzir, para higienizar, né, para abastecer as áreas, né, como um todo. E é muito, é uma matéria-prima de importância, assim, absurda, né? Em geral, as empresas elas têm algumas opções quanto à água que elas utilizam. Então, assim, tem algumas empresas que elas usam a água de um poço que existe já no seu espaço físico daquela empresa, daquela indústria, né? E aí ela vai seguir, né, uma linha de potabilidade segundo o que a gente tem aí descrito na legislação. Em outros casos, a gente tem captação de açude, a gente tem um compartilhamento de água, tipo da Cageste, né? Então, assim, dependendo do porte da empresa e dependendo de onde ela está situada, é que a empresa vai entender de onde é viável puxar, né, essa água para o seu abastecimento. E aí, essa água, ela é uma água que assim, ela é recebida, né, dentro daquela área industrial e, em geral, ela tem um tratamento específico de acordo com o uso pretendido que a gente quer daquela água. Então, por exemplo, a água que, vamos supor, é uma empresa de água mineral, a parametrização dessa água, o tratamento dessa água, ele é totalmente diferente de uma água que eu uso para abastecer refeitório, para fazer higienização, né, de áreas avulsas, né, jardim, piso, esse tipo de coisa. Quando a gente pensa numa água como matéria-prima, ela tem que ter uma condição bem mais robusta. Então, além de atender à legislação, ela precisa atender o que a empresa define como critérios essenciais para ela ser a água de produto. Então, essa parte de água de produto vai variar de acordo com o produto, com o uso, assim, literalmente com o uso pretendido que a gente tem desse insumo, né, que é considerado como um insumo propriamente dito. Então, em geral, os tratamentos de água,
eles são feitos dentro da própria empresa, dentro da área industrial. Em geral, é feito um processo, né, de floculação, depois decantação, então usa alguns produtos químicos, aí volta lá naquela gestão de fornecedores, né? Então todos os produtos têm que ser de grau alimentício, né? Usa-se um coagulante, isso, usa um coagulante, depois a gente faz um processo de separação, né? E aí depois passa essa água por uma etapa de cloração, porque você primeiro precisa eliminar os contaminantes grosseiros, né, através do processo de floculação ali, de remoção dessa sujidade, e depois é que você vai fazer o tratamento biocida, propriamente dito, né. Em geral, quase todas as empresas usam o hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio. Aí varia com o uso pretendido da água, né, e também o quanto cada empresa está disposta a pagar por isso, né. Porque a gente sabe que tudo na vida é custo versus, né, qualidade versus atendimento. E aí, quando a gente olha a água final, ela está dentro dos parâmetros de potabilidade. E aí, mediante o que a gente quer, eu quero uma água declorada, então eu tenho que ter um filtro declorador a mais. Eu quero ter uma água declorada para poder tirar ali qualquer tipo de odor, mas com zero alguma coisa de cloro, para que eu não tenha ali um possível crescimento microbiano, mesmo que não seja de agente patogênico. Então, eu faço uma pequena dosagem ali inline. Então, esse tema da água, ele não é um CCP em geral, né? Dentro da indústria de bebidas formuladas, né? Bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Se for uma indústria de água, em geral, sim, porque aí já água mineral, né, pela legislação, ela não pode ter praticamente nada de tratamento, aí a microbiologia, que é de agentes patogênicos, vem a ser, em geral, um ponto crítico de controle. Mas pensando na água para a indústria de bebidas em geral, ela não é um ponto crítico de controle, porque ela consegue, né, dentro do tratamento, se garantir a potabilidade e o uso pretendido de acordo com o que é esperado, né, de acordo com o que tem de desenvolvimento dessa água usada como insumo. Não é um CCP, mas assim, é um parâmetro, uma etapa de processo rigidamente controlada, né? Sim, com certeza. Inclusive, o pessoal fala muito assim, eu tomei da água na casa do fulano de tal e eu senti um gosto A. Aí outra pessoa fala assim, nossa, mas eu sou vizinha dele e eu não senti isso. A gente pega a água da Cagesse, por exemplo, um exemplo bem básico, né, caseiro. E aí você olha, né, a minha caixa d'água eu limpo a cada 3 e a sua você limpa a cada 6. Os dois atendem a legislação. Mas eu quero que a minha não tenha nada, né? Mas continua atendendo a legislação, igual a você. Então, é um uso pretendido realmente, o que a gente espera, né, desse insumo. Perfeito. É isso mesmo, Dani. Obrigado mais uma vez, tá? Nada. Dani, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Pois não. Atualmente, pelo que se sabe, né, assim, esse é um dado, assim, não tão recente, mas, assim, eu tenho essa informação e nenhuma das grandes cervejarias atuantes no Brasil possui, né, uma certificação em alguma norma de sistema de gestão da segurança dos alimentos, como uma ISO 22000, uma FS SC 22000. Refrigerantes, a gente vê indústrias de refrigerantes que são certificadas, né? Isso talvez se deva ao fato da venda ser realizada diretamente ao consumidor final. A gente sabe que, assim, por trás de uma certificação de segurança, de gestão de segurança de alimentos, há também uma questão comercial, né? Então, hoje, as cervejas são vendidas diretamente ao consumidor, né? As cervejarias não exportam, né? É muito venda para o consumidor direto e interno, né? E é também devido à concepção do produto, né? Porém, a gente que é da área, a gente sabe que a certificação ela possui uma série de benefícios, né? Entre esses benefícios aí, a gente pode citar aí a otimização de recursos, né? Que alguns desses benefícios nem tão diretamente ligados aí a uma questão de segurança dos alimentos, né? A otimização de recursos, redução
dos riscos do negócio, aumento na confiança das marcas, melhoria, né, das boas práticas de fabricação, redução de falhas que geram custos, né, para as empresas e disponibilização, lógico, aí, de produtos seguros para o mercado, atendendo aí às expectativas dos consumidores. Né? Uhum. Diante de tantas vantagens, né, e depois desses casos aí, envolvendo indústrias de bebidas com situações de risco à segurança do alimento, né, tu enxerga que essa busca pela certificação em food safety é uma perspectiva futura aí para o segmento cervejeiro no Brasil? Eu acho que sim, Juliano. Pode ser. Eu acho que sim. Eu acredito, porque assim, o que é que acontece? Como é um produto, né, onde você não tem o risco microbiológico, né, e não tem essa condição associada, já de certa forma fala, não, mas eu estou sob controle. Mas a gente sabe, até porque a gente usa vários tipos de embalagem, né, vidro, plástico, lata, né, em geral, a gente sabe que a gente tem aí, né, inclusive tem até outros tipos de embalagens, né, diferentes que o mercado, né, de embalagens está trazendo aí, mas, assim, eu enxergo, e também é uma opinião bem pessoal, eu enxergo que tudo varia de acordo com o que se quer mostrar. Então, por exemplo, dizer que uma empresa é certificada quer dizer que ela atende a realmente aqueles requisitos daquela norma a qual ele se certificou? Talvez. A probabilidade de ele ter um processo mais robusto, mais controlado, com todos os monitoramentos sendo realizados, né, com melhoria contínua sendo trabalhada, existe, né? Mas isso não quer dizer que ele é isento de que os problemas possam acontecer. Porque, infelizmente, Juliano, a gente sabe que tem algumas empresas que elas tiram a sua certificação a primeira vez, então fazem toda uma força-tarefa, conseguem obter a certificação, porque o cliente A exigiu, não foi uma coisa que foi da concepção daquela empresa, ele entregou, aquele cliente não está mais comprando os seus produtos e ele ignora aquela certificação. E aí destrói todo aquele processo, né, de conhecimento e de integração com o que é esperado que a gente gostaria. Quando eu vejo, principalmente, a parte de cervejarias artesanais, eu vejo um grande campo de oportunidade, principalmente, né, para a nossa área de engenharia de alimentos, nutrição e, em geral, toda a parte de toda a cadeia, né, voltada para a indústria de alimentos, porque, infelizmente, o que a gente vê nas feiras, né, são processos que não foram desenhados para ter um alimento seguro. Então, a gente tem muita oportunidade que, talvez, a certificação consiga deixar isso mais forte. Então, quando você fala assim, eu tenho casos no segmento, por exemplo, teve o caso aí da BAC. Eu, Dani, tenho uma cervejaria artesanal aqui em Fortaleza. O que é que eu, como dono de empresa, penso? Cara, eu não vou esperar dar problema no meu. Eu já vou correr atrás de ver o que é que eu preciso para garantir, né? Porque a maioria das cervejarias artesanais, elas são de pessoas avulsas, que fizeram um curso de cervejeiro, ou são amantes de cerveja, e assim por diante. E eu vou atrás disso antes que isso se volte contra mim. Só que a gente sabe que tem um outro grupo que segue uma norma, não é certificado, segue uma norma, além do plano HACCP propriamente dito, e trabalha com ela sem que ninguém saiba desse nível sem que as pessoas saibam dessa exposição. Então, assim, ela não tem lá no seu armário um certificado de que ela tem a FS, de que ela tem a BRC, né, ou uma IF. Ela não tem.
mas ela entende que isso é importante, que seguir essa ideia vai te trazer resultado, seja porque um fornecedor, né, um cliente te pediu, quase obrigou, né, em alguns casos, a gente sabe que é assim, ou não, ou realmente porque ela, mesmo não tendo a certificação, ela entende o quanto isso é importante e o quanto isso rende nos negócios. Então, eu acredito que existem os dois grupos de empresas, os que não têm e não querem saber, ficam na sombra da legislação até enquanto for possível, e o grupo que não tem, mas está, entre aspas, dentro de uma zona de conforto. Ele segue ali uma norma, ele está se respaldando para, opa, quando alguém me disser que eu tenho que ter, obrigatoriamente, eu não vou ter problemas para implantar, eu não vou ter que contratar um time correndo, eu não vou ter que destruir a fábrica e construir tudo de novo. Então, eu acho que tem aí esses dois grandes grupos, né, de empresas do segmento, mas eu acredito que em breve, acho que aí até uns 5 anos, todo mundo vai querer ter o seu certificado, sabe, Juliano? Porque, assim, é tipo assim, ó, você compra um queijo com selo CIF ou um queijo feito no Zezinho da esquina que você não conhece. É um exemplo bem chulo, né? Mas, assim, é bem assim, entendeu? Tipo, a gente sabe dá pra que... fazer um comparativo, sim. Então, assim, é uma condição que eu acredito muito que vai começar a evoluir, porque, assim, ninguém quer, enquanto dono de empresa, ninguém quer passar o que a Becker passou, ninguém quer ter os prejuízos que o Todinho teve, ninguém quer ficar com linha parada, como o ADES teve, e fora uma série de outros, né, que a gente sabe aí, de exposição negativa. Acho que só de serviço de alimentação a gente tem 1 milhão de casos, né, de inseto, de item perfurante, sabe? Assim, são tantas coisas que a gente vê, né, que realmente fala assim, nossa, que era só uma avaliação simples, né, de HCCP, já teria eliminado a probabilidade. Mas eu acredito muito, sabe, assim, eu torço por isso, porque eu sei que só vai nos favorecer, enquanto consumidores, né? Eu acho que... Não, sem dúvida. Que é muito seguinte, válido. Tá, eu diria o seguinte, é por isso que eu falei aí que existe também um fundo comercial, né? Sim. É lógico que para gente que é da área de alimentos, né, que é apaixonado pela área de alimentos, que é o profissional ali que na grande maioria das vezes é o gestor da área da qualidade, da segurança dos alimentos, ou participa das equipes, né, que levantam essa bandeira e buscam, né, aí incessantemente a garantia da qualidade do produto, da segurança dos alimentos. Seria muito bacana se a gente se o único objetivo de uma certificação fosse garantir a segurança do produto para o consumidor, né? Na verdade, eu acho que essa deveria sim ser o único motivo de se buscar uma certificação. Verdade. Mas a gente sabe que não é. Existem aí por trás disso algumas questões comerciais, né? Você agrega valor ao produto, né? E assim, a gente sabe que as empresas também, elas precisam de lucro para sobreviver. Então, a gente também não pode ser insano, né, ao ponto de tentar priorizar uma coisa sem dar valor ou dar importância a outra, tá? Exato. Eu também seria insano em dizer que uma certificação, até pela experiência que eu tenho de já ter trabalhado em várias empresas onde eu trabalhei em implantação de sistemas de gestão, de que não é válido, de que não vale a pena, ou etc, né? Mas uma frase que eu ouvi uma vez, que eu achei muito bacana, né, que eu até coloco como autor desconhecido, porque eu não sei realmente, eu ouvi num webinário, que uma pessoa comentou que um ex-gerente dele falou, né? E que eu acho que traduz muito isso, né? Um sistema de gestão, ele é para uso, não para ISO. Isso, então, assim, exato. Muitas empresas que têm sistema de gestão estão fadadas a terem problemas. Não é porque ela implementou um sistema de gestão e certificou que ela nunca vai ter problema. O que vai diferenciar ela das outras empresas é a forma como ela reage a isso, que eu acho que é o que é muito mais importante, né? É a forma como as empresas reagem, né? Demonstrando preocupação com o consumidor, preocupação com o seu cliente, agilidade na solução dos seus problemas, tá? Transparência, né, Juliano? Trabalhando,
Isso, com transparência e, lógico, trabalhando a melhoria contínua para que esse problema não volte a acontecer novamente, né? Porque, como eu falei, mesmo você tendo um sistema de gestão certificado, as falhas podem acontecer. E assim, Exato. a gente não citou aqui nessa live, mas a gente sabe, você até comentou, que existem vários outros casos de empresas de classe mundial conhecidíssimas e que tiveram situações envolvendo a segurança dos alimentos. Mas como essas empresas reagiram? Você deu um exemplo até de um aqui, né, na live, que teve uma postura digna de respeito ao consumidor, né, que mesmo não tendo a confirmação ali de um dano ao consumidor, ela prontamente, né, foi ao mercado e recolheu os produtos, sabendo do risco que ele poderia ter, né, por mínimo que fosse. Uhum. Então, eu digo assim, é uma questão, um requisito essencial você ter uma certificação? Não, mas é um diferencial competitivo e quer queira ou não, para esse consumidor, que cada ano que se passa, né, cada dia que se passa, se torna cada vez mais esclarecido, né, é uma prova de que você está mostrando para ele que você se preocupa com ele. Né? Então, eu acho bacana isso. E você colocou muito bem na tua resposta aí também, tá bom? Sim, exatamente. A gente enquanto profissional, a gente fica com essa expectativa, né, de conseguir que toda a cadeia de alimentos entenda o quanto é importante a segurança de alimentos, né? Assim, infelizmente, a gente ainda tem relatos de pessoas postarem e falarem no termo segurança alimentar como se fosse segurança de alimentos, né? São coisas bem diferentes. E aí isso mostra o quanto de oportunidade, de conhecimento, de fazer realmente entender do que se trata e o que se espera, né? Qual o objetivo final de tudo isso, para que as empresas realmente entendam que, tipo, cara, é o seu filho que come o produto que você faz, entendeu? A sua mãe, é o seu pai. Você quer ver? Assim, às vezes eu brinco, né? Que eu falo assim, eu tenho vontade de fazer uma lavagem cerebral, né? Mas assim, o momento da empatia é quando você realmente se coloca no lugar e fala, tá, eu queria que isso acontecesse comigo? Claro que não. Então, assim... Dani, deixa eu só te interromper rapidinho. Tranquilo. Porque, assim, pela minha contagem do tempo aqui, nossa, quando a já gente tá no tempo, hein? Jogo, já tá quase inteirando uma hora, faltou 1 minuto. Deixa eu só responder a pergunta, não lembro se foi da Joana ou se foi da Magda, que perguntou sobre o RT, tá? O RT, aí, Dani, você complementa se você quiser, tá bom? Fica à vontade. O RT, de acordo com as legislações que assim o definem, né, ele é o responsável que acaba respondendo, a gente tem 30 segundos, né, civil e penalmente, por qualquer situação envolvendo a fábrica e o produto produzido. Então, não sei o que aconteceu com o da Baker, né, mas ele pode, sim, até ser preso, né, por uma situação dessa. Dani, gente, obrigado, tá? Dani, tem 10 segundos para as considerações finais, eu te agradeço demais, a contagem está aqui no meu relógio do Instagram, tá bom? Obrigadão. Tá bom. E um abraço a todos. Eu que agradeço, gente.